A relativização da verdade e o liberalismo teológico tentam reescrever de forma distorcida a vida de Jesus. Mas o que de fato aconteceu? Enquanto o mundo se rende às versões convenientes e superficialidades, Lucas nos convida a um olhar crítico e detido dos fatos. Ele não se contenta com meias-verdades ou com o que é popularmente aceito. Em vez disso, ele busca a verdade inegável, aquela que transcende as narrativas efêmeras e revela a realidade mais profunda. A leitura e estudo do Evangelho de Lucas nos leva a um caminho de discernimento, onde a luz da verdade brilha sobre as sombras das interpretações distorcidas. Esse Evangelho nos convida a testemunhar os milagres, as curas e os ensinamentos de Jesus Cristo com olhos abertos. Nos mostra um Salvador que quebra barreiras, acolhe os marginalizados, revela o verdadeiro amor de Deus e nos leva a compreender a magnitude da redenção e a abraçar a esperança que só a verdade pode trazer. Para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído, o que de fato aconteceu. Exposição do Evangelho de Lucas. As crianças pudessem ir para suas salas. Abramos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. E a boa palavra do nosso Deus diz: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disto nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, ou todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as suas autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Versículo de número 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Fecha os teus olhos. Poderoso Deus, mais uma manhã nos reunimos na tua casa para celebrar o teu nome. E permita-nos compreender um pouco mais a tua palavra, que continua sendo o referencial da nossa vida, alimentando a nossa alma e transformando os nossos corações. Somos gratos pela vida de todas as pessoas que aqui estão. Saíram dos seus lares para conjugarem mais um tempo de celebração do teu nome. E rogamos que o Senhor permita-nos entender a tua palavra, iluminando-nos e transformando o nosso coração. Fale conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Exortações para a jornada, vivendo tempos difíceis, é a temática central do nosso encontro nessa manhã.
Mas eu julgo importante compreender o que na semana passada, ou semana retrasada, tivemos a chance de pensar. Afirmamos que o reino de Deus está entre nós. E quando o reino de Deus está entre nós, mudanças ocorrem em nosso coração e em nossa vida, e nós podemos então conjugar novos tempos e novas experiências. De tal forma que na semana retrasada, e também com o reverendo Jefferson, nós estávamos analisando também a pressão da hipocrisia no coração humano, quando a religiosidade tenta definir o modo de vivermos, posto que em determinados momentos, diante das pressões da vida, perdemos a noção de que Deus é o Senhor absoluto do nosso tempo e do nosso coração. Mas hoje eu gostaria que você pudesse pensar um pouco na palavra exortar. Qual é o significado dessa palavra? Posto que todos nós compreendemos que a exortação que vem do trono de Deus é o melhor elemento para o nosso coração. Há um ditado popular que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas diferente daquilo que a cultura popular pensa, nós acreditamos que o ato de exortar é uma das ações de Deus consolar o nosso coração. Mas o que é exortar? Em determinados momentos nós temos compreensões erradas acerca dessa palavra. E quando você percebe, por exemplo, que a palavra exortar deriva do latim exortare, que significa dar estímulo, incentivar, aconselhar, ou fazer com que alguém pense de determinada forma. Na língua grega, paráclesis ou paracaléu, que significam chamar ao lado, confortar, admoestar, encorajar, fortalecer, instruir e orientar. De tal modo que nós somos convidados essa manhã a pensar que ao longo da nossa trajetória como filhos e filhas de Deus, nós sempre imaginávamos que exortar é apenas o momento em que alguém chama a nossa atenção de maneira violenta. E nós, constrangidos então, imaginamos que a palavra exortação se resume a isto. Exortar é puxar um pouco a orelha, exortar é humilhar a pessoa. Na medida que você faz uma avaliação da palavra de Deus, exortar é consolar, confortar, aconselhar, orientar. E ao longo da nossa jornada nós precisamos então dessas orientações para viver nesse mundo. Orientações que são importantes no modo como nós conjugamos a nossa própria vida, orientações que nós devemos dar aos nossos filhos e orientações que nós recebemos do próprio Senhor. Existem dois autores que escreveram duas obras importantes. Maquiavel, escrevendo O Príncipe, e John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Por sinal, O Peregrino é o livro mais lido depois da Bíblia em todo o mundo. E esses dois homens, vivendo em tempos diferentes, deram orientações para as pessoas com quem eles viviam. Maquiavel, vivendo no século XVI, ele escreve esta obra que vai permitir com que o príncipe pudesse compreender o seu lugar no mundo. O gênero literário, o espelho, ou seja, o modo como um príncipe deveria viver. E uma das orientações que ele dá ao príncipe foi a seguinte: é louvável a um príncipe manter a palavra dada e viver com integridade e não com astúcia. Contudo, a experiência dos tempos mostrou que os príncipes não se preocuparam em cumprir a palavra. Um príncipe, portanto, deve aprender a imitar a raposa e o leão, pois o leão não se defende das armadilhas e a raposa não se defende dos lobos. É necessário, portanto, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. A metáfora do leão e da raposa, quando Maquiavel afirmava que o príncipe precisava ter a força de um leão e a habilidade estratégica de uma raposa para se conduzir diante de uma variedade de coisas que acontecem. Nós não tomaremos essa orientação como paradigma para a nossa vida, posto que, diferente de Maquiavel, nós conjugamos o modo de um tanto quanto diferente. Talvez John Bunyan poderia nos ajudar na nossa jornada quando um dos seus conselhos em sua obra foi o seguinte: devemos buscar em primeiro lugar, ou devemos buscar um lugar que nunca pode ser destruído, um que é puro e que não murcha, e está guardado nos céus, e que nos dará, ou que nos será dado no tempo determinado àqueles que o buscam de todo o coração. Deste modo, a oração verdadeira não consiste em palavras vazias, mas em um coração sincero voltado para Deus. Uma das dicas, uma das orientações deste autor nesse livro, O Peregrino, é chamar a nossa atenção para o fato de que nós temos um destino certo, um lugar seguro, onde todos nós um dia viveremos e experimentaremos e contemplaremos o nosso Redentor nesse novo céu e na nova terra. Se vocês estão atentos, o que nós estamos fazendo é apontando para o fato de que durante toda a nossa jornada, ou durante toda a história, nós encontraremos uma variedade de orientações. Maquiavel e Bunyan
vivendo tempos diferentes, com conceitos diferentes, apresentaram ao seu mundo orientações que poderiam definir a vida de pessoas. Todavia, todos nós somos guiados pela verdade do Evangelho e compreendemos que nele nós encontramos as orientações do nosso Redentor. E um dos motivos pelos quais Lucas escreve o seu Evangelho é este: dizer que o Salvador, ao caminhar com as pessoas, ele também orientou a alma humana, permitindo que esta alma pudesse compreender a lógica dos céus, a lógica de um reino. Nós estamos no capítulo 12. Me parece que esse contexto é significativo, porque ele continua aquilo que o reverendo Jefferson, na semana passada, estava expondo. O fato de que Cristo está combatendo a hipocrisia dos religiosos. E diante dessas hipocrisias, ele começa a oferecer aos seus discípulos, especificamente, posto que o texto diz que multidões estavam seguindo e que agora ele direciona a sua fala para os seus discípulos, apontando para o fato de que os tempos seriam difíceis. Os discípulos sofreriam, tal como em determinados momentos da nossa jornada nós também sofremos, com uma variedade de coisas que atravessam o nosso coração, convivências e experiências que não alimentam a nossa alma de significado e de esperança, mas de dores. Entretanto, nós sabemos perfeitamente que até mesmo as dores do coração são instrumentos do Todo-Poderoso para forjar a nossa história, transformar o nosso caráter, permitindo que o nosso coração possa ter a experiência com as orientações que vêm do próprio Deus. Como é que anda a tua jornada ao longo da sua vida? Você tem vivido tempos difíceis, momentos em que o seu coração é marcado pela dúvida, pelo medo, pela ansiedade. O que é importante saber é que Cristo continua orientando os nossos corações, falando poderosamente conosco e convidando-nos a uma experiência de reformulação de quem somos, para que nós tenhamos a capacidade de conjugar uma vida sob o poder do Espírito Santo. A ideia central do capítulo 12 é combater uma variedade de problemas que aparecem ao longo da nossa jornada e que vai pesando sobre os nossos ombros e coração. Quais são as orientações? A primeira orientação: na jornada espiritual devemos tomar cuidado com a hipocrisia religiosa. O texto diz o seguinte, no versículo de número 1: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mais uma vez ele está combatendo um contexto em que os religiosos apresentavam ser algo que não eram. E esses religiosos estão produzindo uma espécie de pressão sobre os discípulos e sobre as multidões. E Cristo então, diante dos seus discípulos, afirma, fiquem atentos, tomem cuidado, estejam absolutamente conscientes de que muitos religiosos, infelizmente, e neste caso, fariseus e escribas, vão utilizar de um discurso bonito, mas suas vidas e histórias serão absolutamente erradas. Eles não são verdadeiros. Eles colocam as máscaras da religião sobre o seu próprio rosto para falsificar um tipo de experiência, um tipo de vivência. Cristo então diz aos seus discípulos que poderiam também abraçar a própria hipocrisia como um mecanismo de existência. Tomem cuidado com a hipocrisia religiosa. Pensando sobre isto, Calvino, ao fazer a avaliação da hipocrisia, diz, não há trevas mais densas do que a incredulidade, e a hipocrisia nos cega de uma forma terrível. O Evangelho não é uma doutrina da fala, mas de vida. Não se pode assimilá-lo apenas por meio da razão e da memória. Os cristãos deveriam detestar aqueles que têm o Evangelho nos lábios, porém não em seus corações. O Evangelho não é apenas um discurso de natureza religiosa. Nós não apreendemos o Evangelho apenas como aqueles que têm a capacidade de pensar sobre as coisas, mas o Evangelho é uma religião que envolve a totalidade do nosso coração, a integralidade do nosso coração. Ou seja, o desafio de Deus para o nosso coração nessa manhã é fazer uma avaliação profunda da nossa espiritualidade, do modo como nós conjugamos a vida neste mundo, a ponto de demonstrar que nós somos sinceros. E essa sinceridade é obra do Espírito Santo em nossos corações. Nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que a hipocrisia seja um mecanismo ou uma ação dos nossos corações. Por isso, todos os dias a nossa luta envolve o fato de que é necessário rogar a Deus que nos sustente pelo seu poder e pela sua graça, para que sejamos cristãos sinceros. Não temendo, por exemplo, o fato de reconhecer publicamente que você tem medos, que você tem erros, que você tem falhas, mas o Espírito Santo nos permite crescer ao longo dessa jornada.
quem nós somos? Homens e mulheres pequenos, guiados pelo poder do Espírito Santo, comprados pelo sangue de Jesus, e que temos que ter uma vida governada pelo padrão, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em segundo lugar, na jornada espiritual, não devemos temer aos homens, somente a Deus. A pergunta é, por quê? Nós precisamos compreender a natureza de que a hipocrisia não pode ser uma ação do nosso coração. Jesus continua dizendo, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. Ou seja, quando o hipócrita guia a sua vida pelo paradigma da hipocrisia, falsificando um tipo de sentimento e um tipo de verdade que ele não vive, ele pode esconder de todos nós. Mas haverá um dia, e esse dia pode ser em qualquer momento da nossa jornada, porque a mentira não tem pernas longas, mas o que Jesus Cristo está dizendo é que a hipocrisia que nós cultivamos no nosso coração, as coisas que nós fazemos escondidas, um dia serão reveladas. Ele está apontando para o juízo. No juízo, toda a nossa história, de fato, será passada. Deus trará à nossa memória, a memória de todas as pessoas que estiverem ali, o que fizemos ao longo da nossa jornada como homens e mulheres de Deus. O fato de sermos filhos de Deus não significa dizer que a nossa história não será revelada, que as coisas que fizemos de maneira oculta não serão visíveis aos olhos de todos. A diferença é que no momento em que Deus for nos julgar, o julgamento já ocorreu e ele verá o sangue do Filho, a obra do Filho, e assim nós teremos acesso aos céus. Mas as nossas coisas ocultas, a nossa vida oculta, que ninguém vê, ela será vista por todos. Só que isso não terá mais peso, porque o Redentor nos salvou. Mas isso será um momento de grande humilhação também para o nosso coração, a demonstração de quem nós somos, do que fizemos diante dos olhos. Por isso, a nossa luta é ter uma vida santa, uma vida simples, uma vida que é verdadeira. Só que agora ele continua o seu argumento. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. É importante considerar o fato de que os discípulos passariam por momentos difíceis, perseguição, violência, e é natural que esses discípulos pudessem ficar com medo dos homens, com temor dos homens no coração. Cristo diz, olha, por que vocês temem os homens? Por que vocês temem outras pessoas? A única coisa que os homens podem fazer é tirar a vida de vocês. Mas eu quero apresentar para vocês quem de fato vocês devem temer. Aquele que tem o poder de tirar a vida e de enviar para o inferno. Deus é aquele que deve ser temido. É aquele que deve ser visto como alguém que é supremo. Nós vivemos uma cultura que relativizamos a natureza do juízo de Deus, nós relativizamos a santidade de Deus, nós relativizamos quem Deus é, posto que nós já compreendemos que o amor redentor atingiu o nosso coração, então a nossa tendência natural é relativizar o juízo e a mão desse Deus santo, e imaginamos que porque Cristo é o nosso redentor, nós podemos ter uma relação comum com Deus. Deus nunca se torna comum. Ou ele nunca deveria se tornar comum no nosso coração. Nós estamos lidando com alguém que é absolutamente santo, poderoso, que excede, que transcende, que não pode ser compreendido pelo nosso coração e pela nossa mente. É a graça que nos sustenta, mas ela não elimina o fato de que Deus continua sendo poderoso e quer que os seus filhos e as suas filhas tenham uma vida de santidade. Quem devemos temer? A Deus e não aos homens. Há um livro que é muito importante quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, que o autor trabalha com isso. Muitas das pessoas com que tenho conversado também tiveram um despertar quando viram o poder controlador de outras pessoas, o temor dos homens. Embora fossem adoradores declarados do verdadeiro Deus, no fundo, temiam outras pessoas. A Bíblia apresenta 3 razões básicas pelas quais tememos as pessoas. Tememos as pessoas porque elas podem nos expor e nos humilhar. Tememos as pessoas porque elas podem nos rejeitar, ridicularizar ou desprezar. Tememos as pessoas porque elas podem nos agredir, oprimir ou ameaçar. Por isso o temor dos homens toma conta do nosso coração. Porque essas pessoas podem provocar isso em nossos corações. E ao longo da nossa jornada, talvez nós experimentamos isso nas nossas relações interpessoais.
Talvez você tenha temido tanto os teus pais, porque os teus pais nunca tiveram uma relação de amor, de cumplicidade. E você foi criado sob o jugo de um pai autoritário, de uma mãe insensível. E você então cresceu com o pecado, com a patologia do temor dos homens. Às vezes, nós damos um grau de força e de credibilidade maior do que os homens deveriam ter. Quem você tem temido? O Estado? Quem você tem temido de fato e de verdade? Você tem medo do quê? Você já foi amado desde a eternidade, comprado pelo sangue do Cordeiro. Então você precisa temer a Deus, compreendendo que Ele é aquele que te sustenta. E por isso Jesus Cristo continua o seu argumento dizendo, olha, temam a Deus, porque Ele pode revelar os segredos do nosso coração, mas temam a Deus, porque Ele também tem revelado o seu amor e a sua graça, e a nossa vida depende exclusivamente dEle. E ele faz uma citação de pardais e de cabelos, apontando para o fato de que um pardal, que na linguagem contemporânea teria o valor de R$1, e que você comprava 2 e ganhava 1. Um pardal que é tão insignificante, é tratado com tanto amor, com tanto carinho. A providência de Deus está sobre a vida de um pardal. Geralmente nós lembramos dos grandes pássaros, das águias, mas nós não paramos para refletir sobre o fato de que Deus tem cuidado de pardais. Sem sentido, sem importância, mas a graça de Deus está sobre a vida desses. De tal modo que ele faz a citação de cabelos. E eu, durante a semana, disse, eu quero fazer uma pesquisa. Eu nunca imaginei quantos fios de cabelo uma pessoa que não tenha calvície carrega em si. 150 mil fios de cabelo, de 100 a 150 mil. E ele conhece todos eles, até estes que perdem a sua vitalidade. Este é o Deus que cuida de você, que conhece toda a sua vida, todos os fios de cabelo, que cuida de modo tão especial das árvores e dos pássaros, e cuida de você também. Por isso você não precisa temer aos homens, porque quem te sustenta é o Deus Todo-Poderoso, que utiliza circunstâncias, momentos, homens, pessoas, para conduzir a nossa vida. Quem você tem temido? Em Cristo nós não precisamos temer absolutamente ninguém, a não ser o Deus Todo-Poderoso que cuida e que conduz a nossa vida. Em terceiro lugar, na jornada espiritual devemos confessar a Jesus publicamente. O texto bíblico diz o seguinte: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Agora Cristo está convocando os seus discípulos à realidade de uma confissão pública, posto que eles seriam perseguidos, violentados, muitas pessoas iriam ironizar, e os discípulos deveriam ter a resiliência, a fé e a esperança de continuarem falando, confessando Cristo como o Senhor de suas histórias. Uma fé pública que não tem medo de dizer, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, é Ele quem caminha comigo todos os dias, sustentando os meus passos. Então, o conselho de Cristo é, olha, na jornada espiritual nós devemos confessá-lo. Confessem o meu nome diante dos homens, porque diante do Pai e diante dos anjos de Deus também os confessarei. Eles são teus. O Senhor me permitiu que fosse a este mundo para salvá-los, libertá-los. E por isso, então, eles têm acesso aos céus, essa experiência poderosa, esta vida com Deus Todo-Poderoso. Talvez, quando nós fazemos uma avaliação da nossa vida, essa verdade não tenha significado para alguns. No sentido de dizer, olha, eu já confessei Cristo publicamente, eu fiz a minha profissão de fé, a minha pública profissão de fé. Mas já notaram que em determinados momentos da jornada, nós não confessamos de fato Cristo? E Piper disse o seguinte: existimos para Cristo, vivemos para fazer as suas glórias conhecidas, revelando a sua beleza infinita e valor imensurável. Jesus Cristo é glorificado em você quando se torna mais precioso do que tudo o que a vida pode te dar.
ou a morte pode tirar. O maior ato de libertação aconteceu quando o Senhor morreu em nosso lugar e pagou a nossa dívida. Quem é a pessoa mais preciosa da sua vida? Independentemente das coisas que você pode ter ou das coisas que você não terá por conta da sua profissão de fé pública. Pastor Emerson, mas eu confesso a Jesus. Eu vivo numa comunidade onde as pessoas invocam a presença de Deus. Todos os dias, ao entrar no meu carro, eu coloco músicas evangélicas que falam sobre a natureza do ser de Deus. Eu ouço ou uso roupas que são roupas que apontam para o fato de que eu tenho um novo coração. Mas quantas vezes, no interior de uma escola, com medo e com o temor dos homens, de não ser aceito, de não ser ouvido, de não ser tratado com dignidade, você tem medo de dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Na universidade, para se tornar uma pessoa adequada, principalmente se você é um professor universitário, você não quer de maneira nenhuma que as pessoas percebam que a tua visão de mundo, que a tua cosmovisão, ou que o teu referencial teórico tem Cristo como base e fundamento. Cristo não tem nada a ver, alguns pensam, com a minha prática universitária. O meu referencial é Piaget, Paulo Freire, e não há nenhum problema em utilizar esses referenciais, desde que você tenha a capacidade de compreender que esses referenciais te permitem compreender uma parcela da totalidade da realidade, uma esfera da realidade. Mas em determinados momentos nós temos o medo de reconhecer Jesus Cristo publicamente. Pergunta, pessoal que é mais jovem, as pessoas sabem que Jesus é o Senhor da sua vida e que o jeito que você tem é definido pelo jeito do que Ele fez ou das coisas que Ele fez na cruz? Você tem a coragem de confessá-lo publicamente diante dos seus amigos, quando vocês saem juntos, vão ao cinema, e nas suas conversas sobre uma variedade de coisas, as pessoas sabem que Jesus é o Senhor da sua vida? Quando você está, por exemplo, como peão, como outros trabalhadores e colaboradores, no intervalo, no almoço, na indústria, quando todas as pessoas estão falando uma variedade de coisas, você tem coragem de, em determinados momentos, dizer que a sua vida é deste modo, porque Cristo, Ele define quem você é? Ou nós escondemos Jesus? Por que eu estou dizendo isso? Porque, além da igreja, eu também trabalho na universidade, ou trabalhei e nos cursinhos e nas escolas. E há uma espécie de temor dos homens no coração dos nossos filhos e de nós mesmos, dependendo do público onde nós estejamos. Para você ser recebido e ser amado, você prefere o campo da imparcialidade. A imparcialidade é uma doce ilusão. Ela não existe. Não se faz conhecimento científico com imparcialidade científica. Todo conhecimento é produzido a partir de um lugar. E quem disse isso foi Michel de Certeau, quando afirmou que quando nós criamos um discurso, o nosso discurso é dito a partir de um lugar de referência, de um lugar de crença. Qual é o nosso lugar social? Cristo. É Ele quem define o modo como interpretamos a realidade. E esse Cristo também nos permite pensar, refletir, questionar. Não é um Cristo que anula a nossa inteligência, não é um Cristo que anula a nossa capacidade de interpretação, não é um Cristo que anula a nossa hermenêutica ou a nossa exegese do tempo. É um Cristo que ilumina a nossa mente. Eu não sei quantos nos visitam nessa manhã. Será que não está no momento de você tomar a decisão de professar Jesus como teu Salvador? E não ser apenas um visitante que vem à igreja e experimenta as coisas boas, porque é muito bom vir aqui, é muito bom ouvir a palavra, é muito bom acompanhar o ritmo da liturgia, é muito bom as canções, é muito bom ver o que o guitarrista faz, o baixista, é muito bom ver o que as pessoas fazem, mas a vida com Deus é muito mais do que uma experiência musical. Envolve assumi-lo diante dos homens, diante da sua família. Você já fez isso? Nossos filhos, vocês estão conseguindo demonstrar que Jesus é o Senhor de suas histórias com seus amigos? Ou vocês estão com vergonha de quem morreu por vocês? Você fala de todos, você recita todos,
mas você não recita o autor da vida. Em quarto e último lugar, na jornada espiritual, devemos honrar o Espírito, não blasfemar contra ele. Versículo 8. Digo-vos ainda que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Versículo 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Ele conclui o seu argumento agora voltando para o Espírito. E se você está atento, me parece que esse movimento das recomendações e das orientações tem uma natureza trinitária. Porque no momento de chamar a atenção dos seus discípulos, ele faz questão de dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o ponto de referência pelo qual nós precisamos viver neste mundo. Ele fala sobre o Pai, fala sobre o Filho, e agora ele termina o argumento apontando para a obra da terceira pessoa da Trindade: blasfemar contra o Espírito Santo. E talvez a pergunta nessa manhã seja: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu já fiz isto? Acredito que não. Se você tem atenção de perguntar a si mesmo: será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? É uma prova incontestável de que essa preocupação é uma demonstração de que você não cometeu, porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo pouco se importa se ela está fazendo isto ou não. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Acho que vocês conhecem este rapaz, o doutor Arival. A gente esquece, o cara é doutor em letras. O doutor Arival. A gente fala do doutor Piper, do doutor MacArthur, o doutor Arival, formado em letras pela PUC. O que ele disse sobre essa passagem? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Mas o que significa blasfemar? Significa a rejeição absoluta de Jesus Cristo, o qual é testemunhado pelo Espírito. Essa rejeição é o pecado imperdoável. Jesus havia condenado os fariseus por terem dito que ele expulsava demônios por Beelzebul. O que ofensa grava contra o Espírito Santo? O que é uma ofensa grave contra o Espírito Santo? Aqui fica claro que difamar o Filho, atribuindo a ele as obras do diabo, é o mesmo que blasfemar contra o Espírito Santo. Qual era o cenário em que essa passagem ou essa fala surgiu? Se vocês estão lembrados da última vez que nós também compartilhamos a palavra, quando Jesus Cristo libertou aquele homem, os escribas e fariseus afirmaram: ele está libertando esse homem pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebul. Ele estava dizendo, os religiosos diziam, que Jesus era um instrumento de Satanás. Ou seja, durante todo o seu ministério, Cristo está dando provas incontestáveis de que ele é o Salvador, de que ele é o Messias. E todas as ações que o Filho fazia eram feitas no poder do Espírito. Por isso, blasfemar contra o Espírito é rejeitar conscientemente a obra de Cristo, posto que o próprio Espírito Santo está demonstrando que essas obras só podem ser feitas sob o domínio de um poder sobrenatural. E isto foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é quando você diz alguma coisa que seja ofensiva a Ele, posto que você vivia nos tempos da ignorância e não compreendia quem o próprio Deus era. Blasfêmia do Espírito Santo é você morrer rejeitando conscientemente a obra do Redentor, mesmo tendo provas incontestáveis do que Ele fez. É morrer com a incredulidade no coração, dizendo que mesmo que haja provas, a dureza do teu coração é tamanha que você jamais o confessará como o Senhor da sua vida, tal como os escribas e fariseus o fizeram. Isto é a blasfêmia. Este é o pecado imperdoável. É olhar para Cristo sob o poder do Espírito e rejeitar, renunciar o que Ele fez como demonstração de que o reino de Deus está entre os homens. Então, você não blasfemará contra o Espírito Santo. Posto que você recebeu um novo coração, uma nova história, posto que agora você confessou publicamente Jesus, mas o que Cristo está dizendo aos seus discípulos: fiquem atentos, tomem cuidado,
posto que a nossa vida deve ser uma vida de demonstração daquilo que ele fez na cruz. Como sabemos que somos salvos? Existem frutos, mas isto precisa ser algo contínuo, uma vida contínua, uma demonstração contínua de arrependimento, de sujeição e de adoração do nome de Deus. O que aprendemos essa manhã? Com a hipocrisia, não devemos temer aos homens, mas somente a Deus. Devemos confessar Jesus publicamente e honrar ao Espírito Santo, não blasfemando contra ele. O que é exortar? É consolar, é encorajar, é dar estímulos. Maquiavel tentou exortar o príncipe. John Bunyan exortou-nos através da obra O Peregrino. Esses dois homens viveram tempos históricos distintos. Um no século XVI, o outro no século XVII. E dentro dos seus contextos tentaram criar movimentos espirituais ou didáticos para cuidar das pessoas. O nosso Redentor continua orientando-nos, continua conduzindo a nossa vida. E é tempo de fechar os nossos olhos, abrir os nossos braços e a nossa alma e dizer: querido Redentor, obrigado pelas tuas orientações para o meu coração. Obrigado porque eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, guiando-me e sustentando-me. Em nome e por amor de Jesus. E amém. Vamos continuar celebrando ao Senhor? Fiquem em pé para celebrarmos o nosso Deus com a nossa vida. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o
louvamos e bendizemos a Ti, Senhor. Reconhecemos que absolutamente nada nós somos sem o Senhor. Por isso pedimos, ajuda-nos a viver uma vida sem hipocrisia. Ajuda-nos, ó Deus, a temer ao Senhor e não aos homens. E diante deste temor a Ti, professarmos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a não blasfemar contra o Espírito e crer no Senhor para a salvação e vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Sê conosco, ó Deus, nesta caminhada, na jornada da vida cristã, sustentando-nos em Teus passos, para a glória do Teu próprio nome. Continue a edificar e a cuidar da Tua igreja. Em nome de Jesus pedimos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem assentar-se. O culto ao Senhor está encerrado.